Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre gestão financeira, Eu sou a Fabiana, especialista em gestão financeira para escritórios aqui na Radar. Sejam todos bem-vindos. Chegando aqui para o final do ano, é muito importante a gente rever aí o nosso departamento financeiro dentro do escritório, Então, o nosso tema de hoje é se seu departamento financeiro só paga e recebe ou se realmente realiza uma gestão sobre o capital, sobre os valores monetários ali que circulam no escritório. Por que nós escolhemos esse tema, Muitas vezes nós estamos ali conversando com os nossos advogados, com nossos clientes, com os parceiros e amigos, e aí eles falam assim: não, meu financeiro tá redondinho, funciona certinho. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas e aí eles engasgam para responder, Então, o que a gente começou a perceber? Que quando a gente fala que o financeiro está funcionando de forma certinha, redondinha, está muito ligado ali com o pagamento e recebimento de contas, com aquele controle que a gente fala lá da tesouraria. Então, eles entendem que se está tendo o controle ali de contas a pagar e a receber, o financeiro está funcionando de forma redondinha. Entende-se ali que se o escritório está numa situação adimplente, funcionando certinho, o financeiro tá redondinho, tá certo, não precisa mexer. E não é bem assim, Nós sabemos que para gerir ali o nosso dinheiro, o capital, todos os investimentos que tem no escritório, nós precisamos muito mais do que só controlar contas a pagar e contas a receber. Então, hoje o nosso bate-papo é para a gente pensar, ter alguns insights em relação a algumas questões aí do financeiro, Mas quando a gente fala aí em gestão, nós estamos falando de algo maior, Gerenciamento, ele está coordenando várias atividades dentro do financeiro, não apenas o contas a pagar e a receber, não apenas ali a emissão de notas, Nós precisamos gerenciar outras informações dentro do financeiro. E para falar em gerenciamento, o que a gente precisa? Nós precisamos ter uma visão de planejamento estratégico, O escritório precisa saber para onde ele vai, quais são os objetivos, Isso faz parte do gerenciamento. Semana passada, os nossos consultores ali da Radar estivemos participando da FENALO. Foi uma excelente feira, Parabenizar ali toda a organização, os expositores, os palestrantes, Por quê? Porque em todas as palestras, falamos de financeiro, metaverso, marketing, em todas elas, gestão de pessoas, sempre frisou o quê? Que precisa de planejamento, Para gerenciar pessoas, precisamos de planejamento. Para marketing, precisamos de planejamento. Para gestão financeira, precisamos de planejamento. E falando aqui um pouco voltando aqui mais para o financeiro, quando a gente fala em planejamento, o que nós estamos colocando lá no nosso planejamento? Quais clientes vamos atender, Qual é o faturamento que eu espero? Mas principalmente, não é pensar só no faturamento, mas pensar também no resultado que se busca. Isso sim é gerenciar, É verificar aí, administrar, coordenar, todas essas atividades para que o escritório possa alcançar aí o seu desempenho planejado e esperado. Nesse sentido que a gente está conversando, o planejamento financeiro, o que ele vai medir? Ele vai medir todo aquele esforço, que o escritório faz para conseguir fechar um contrato,
para prestar o serviço de forma adequada, correta e atingir os objetivos também do cliente. Então ele vai medir, né? Ele vai centralizar todo esse esforço, né? Ele vai quantificar em valores esse esforço que o escritório como um todo, né? A gestão de pessoas, o marketing, né? A parte ali comercial, de captação, vai quantificar o quanto os valores, se estamos alcançando, se estamos indo na direção do nosso planejamento estratégico, né? E dentro do planejamento financeiro. Há umas semanas atrás, uma das nossas especialistas em pessoas, a Rita, ela estava falando sobre uma metodologia para avaliar que chama Roda da Vida, né? E aí eu faço um paralelo para o escritório também, né? Porque o escritório é uma engrenagem, né? Na Roda da Vida a gente tem as nossas áreas pessoais ali que precisam ser desenvolvidas, e o escritório também é uma roda que precisa estar em perfeito funcionamento, né? Não adianta estar faltando ser excelente nos controles financeiros e não ter uma boa captação, ser excelente no controle financeiro e não ter uma controladoria jurídica que atenda ali, né, dê todo o suporte. Então, assim, dentro do escritório nós também temos a roda ali do escritório que precisa circular de forma correta, né? O escritório é uma engrenagem ali que precisa para caminhar para a gente atingir os nossos objetivos. Nesse sentido, né, como eu falei anteriormente, o departamento financeiro, ele principalmente quantifica todos esses esforços, né? Quanto a captação, o esforço ali do marketing, da controladoria, vai ser transformado ali no financeiro em números. Então, aí voltando ali na nossa pergunta, quando eu falo que o financeiro está redondinho, eu gostaria que vocês me respondessem algumas questões para no final falar se o financeiro está realmente redondinho, funcionando da maneira correta. Você sabe qual é o seu faturamento? Você sabe que, além do faturamento, qual que é a sua receita mensal? Além da sua receita, né? Falando ali, o faturamento é aquilo que eu emiti de nota, eu contratei, e a receita é aquilo que realmente entrou no meu caixa. Você sabe realmente quais são seus custos e despesas? Você monitora a sua margem de contribuição? Tanto a margem de contribuição total, quanto a margem por área ou por contrato? E aí? Você sabe qual que é seu ponto de equilíbrio? Monetário, ali, financeiro ou por número de processos, dependendo do escritório? E por fim, você realmente sabe qual é o seu resultado ao final do mês? O resultado do escritório, o resultado da área, o acompanhamento por contrato ou segmentação? Então, se a gente conseguir responder essas 6 ou 7 questões que eu fiz, se você tiver essas informações na ponta da língua, falando ali mensalmente, aí sim a gente pode falar que a gente tem um financeiro redondinho. Não basta apenas, dentro do financeiro, saber que está pagando as contas, né? E estamos fechando com o caixa positivo. Mas por que é importante a gente responder todas essas questões que eu fiz anterior? Vou trazer um exemplo para vocês. Eu atendi um cliente que em 2019 ele tinha uma receita lá de 590 mil, em 2020 ele teve uma receita de 630 mil e em 2021 de 710 mil. Então vocês verificaram que ocorreu um crescimento do faturamento, né? Então de 2019 para 2020 cresceu 7%, de 2020 para 2021 cresceu 12%. Todo mundo muito feliz, trabalhando muito. Só que ao fazer as contas, no resultado final estava sobrando menos, né? Quando nós
fizemos os fechamentos, o que aconteceu? Nós tínhamos ali uma margem de contribuição decrescente. Né? De 2019, a margem de contribuição dele caiu 3%, enquanto o faturamento cresceu 7%. De 2020 para 2021, a margem de contribuição caiu 4%, enquanto o faturamento cresceu 12%. Né? Então, o que isso chama a atenção? Se ele está olhando só a primeira linha lá do faturamento, né, a primeira linha da DRE, que ele vai ficar feliz da vida, porque ele está faturando a mais, está crescendo em faturamento. Só que o esforço que ele está fazendo, e esse esforço é o tempo, os custos envolvidos, a estrutura que ele precisou se adequar para fazer esse crescimento, não estava valendo a pena. E aí, se a gente não está acompanhando isso de forma mensal, de forma ali avaliando essas informações, isso vai refletir num certo momento futuro no caixa. E aí vai ser tarde, porque a hora que chega ali no caixa, no pagamento do dia a dia, aí a gente já vai precisar de empréstimos, né? Procurar capital de terceiros. Então, por isso que eu faço a pergunta para vocês novamente. Vocês acompanham ali os custos e despesas, projetando elas ao longo do ano? Né? Além de falar em crescimento apenas de faturamento, né? O quanto realmente vai sobrar no caixa? O que foi avaliado nesse cliente? Que o esforço ali de... ele precisou contratar mais pessoas, né, aumentar ali as participações, e isso foi mais custoso para o escritório. Então aquela receita, ela não era assim tão boa como se esperava, porque o esforço para atender aquele cliente, né, foi feita uma avaliação muito bacana de time sheet nesse cliente, e percebeu que o volume trabalhado de horas nesse crescimento não era o volume contratado. Então, assim, várias coisas impactaram para que, apesar de um faturamento maior, o resultado final fosse menor. Então, é muito importante para o departamento financeiro gerar essas informações, não apenas fazer aquele controle de fluxo de caixa, que é importante, que faz parte das tarefas do dia a dia do escritório. Deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas aqui. A maioria das... Carly. A maioria das microempresas e prestadores de serviço não sabem disso. É muito difícil, sabe? Assim... nós estamos acostumados, né, os escritórios, e hoje por uma gestão mais organizada, né, uma gestão aí mais formalizada, a gente apresenta isso de forma já mensal para os escritórios, né, procura implementar todas essas informações, mas realmente, e não é só nos escritórios jurídicos, tá? Se você fizer uma avaliação ali, ler as informações do Sebrae, o Sebrae também trabalha muito essa questão de não olhar apenas o faturamento, mas olhar o resultado também, né? Isso é uma característica das empresas, né? A gente está acostumado a olhar ali o montante que entra e não o que realmente fica no caixa. Tem isso que foi colocado aqui, é bastante importante mesmo. Não acompanha porque não coloca, e isso não coloca na ponta do lápis. Eu brinco bastante, eu falo bastante que até nas nossas despesas pessoais você tem que pôr tudo na ponta do lápis, o pãozinho, o sorvete, né? Aí você imagina no escritório, que tem um volume de movimentação maior. Então precisa sim tudo ser anotado, ter o fluxo. A gente falou do contas a pagar e a receber, que o departamento financeiro não se limita a pagar contas e receber contas, né? Isso faz parte do controle ali do dia a dia. E é muito importante fazer o quê? Conciliação bancária, né? Conciliar o caixa.
anotar bastante as despesas, as tarifas, né? Então, a tarifa de cobrança, se o escritório emitir boleto, fazer as pesquisas entre um banco e outro. Então, é extremamente importante esse controle, mas a gente não pode ficar só nesse controle. Precisamos ampliar o nosso olhar dentro do departamento financeiro. Nossa, super obrigada pelas participações, esses pontos fazem a gente ter alguns insights, né? Rateio por centro de custo, olhar as áreas, né? Quando eu estava falando ali da margem de contribuição, né? Eu pontuei que a gente pode e deve olhar para a área, para a segmentação, né? Se a gente trabalha, não tem as áreas ali civil, tributária, trabalhista, mas a gente trabalha por projeto, por segmento de cliente, né? Avaliar o contrato, é muito importante fazer todas essas avaliações. Por quê? E eu volto a puxar novamente o gancho do planejamento estratégico. Esse resultado que a gente encontrou lá no nosso cliente, de uma margem negativa, no caso dele era um resultado ruim. Por quê? Porque eram em áreas que ele já era forte, né? Ele já tinha essa área, ela não estava sendo desenvolvida. Mas eu posso ter um resultado negativo numa área que eu estou desenvolvendo. Mas isso nós vamos visualizar ali no nosso planejamento estratégico, né? Não vai ser um prejuízo, vai ser um investimento. Eu estou abrindo uma área nova, né? Buscando um cliente numa segmentação diferente do que eu atuo, então eu vou precisar investir. Então, quando eu olho para essa informação, por isso que a gente precisa do planejamento estratégico. Nossa, estou falando demais em planejamento estratégico, mas é porque nós estamos, né, em novembro quase, falando já em 2023, e a gente precisa falar em planejamento estratégico, né? Eu preciso olhar para o escritório e falar para onde o escritório vai, né? Quais são as áreas que a gente vai investir, como nós vamos distribuir o nosso resultado. Por quê? Porque assim eu posso avaliar esse resultado negativo que a gente teve numa área, se ele realmente é negativo ou se é um investimento, né? Então, por isso que nós precisamos olhar para o todo, né? Olhar o escritório como um todo e ter essa visão de longo prazo, né? Por isso que é importante ter esses demonstrativos de resultado, né? Avaliar fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa vai demonstrar os nossos momentos ali de pontos que eu preciso às vezes negociar ali com o meu fornecedor um pagamento, né? Dividir melhor, melhorar ali a minha forma de contratação, né? Então é através do fluxo de caixa que eu vou verificar essas informações, mas a informação do crescimento do escritório e essa análise um pouco mais profunda vem lá do demonstrativo de resultado, né? Avaliar essa questão da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio do escritório. Nós, gestores financeiros, né, porque eu sou uma gestora financeira, que a gente tem que estar com essas informações na ponta da língua, na cabeça, né? Saber ali qual que é o meu faturamento, qual que é a margem das áreas, o que está acontecendo se essa margem caiu, né? E chamar ali os sócios, os gestores para discutir essas informações, né? Eu faturei X, mas minha receita foi menos, foi Y. O que aconteceu? Por que está ocorrendo o desencaixe? O que está acontecendo na inadimplência? Está aumentando, não está? Então o escritório, né, a gestão financeira, ela tem que estar com esse olhar amplo do escritório como um todo, né? Portanto, é muito importante sentar com as equipes, sentar com as áreas do escritório e discutir os orçamentos, né, para 2023, verificar o que essa área vai exigir de esforço. E quando eu falo esforço, eu estou falando do tempo e de valores financeiros mesmo, né? Porque nós, prestadores de serviço,
o que nós entregamos? Nosso tempo e conhecimento. Então, esse é o nosso esforço, né? O quanto eu vou demandar de tempo e conhecimento. Fazer essa avaliação, né, nesse momento é muito importante para que 2023, o que o gestor financeiro vai trazer de informação? Ele vai falar, olha, você falou que ia demandar, que precisava de X reais, 100 mil, né, R$1.000, né, e a sua equipe está custando 2, o que aconteceu? Eu aumentei participação, eu precisei contratar. Então precisa fazer essa análise, né, do dia a dia ali do escritório. E é o financeiro que vai trazer essas informações, né? Por isso que lá no começo eu falei que o financeiro ele quantifica, né, ele traz essa métrica de valores de todos os esforços de cada área, né, do escritório e o empenho que tem sido feito. Então, são pontos importantes que devem ser avaliadas pelo departamento financeiro. Por isso da nossa questão hoje de falar, será que o departamento financeiro realmente está funcionando corretamente? Será que está funcionando redondinho aí, como uma engrenagem? Ou ele só está preocupado ali com o pagamento das contas e recebimento? Porque se eu olhar só hoje, se eu pontuar só o hoje, né, não tiver esse olhar para o futuro, para o desempenho do escritório, eu não vou conseguir crescer, né? Porque o dinheiro em caixa ele resolve o problema de hoje, mas o que cria a sustentabilidade do escritório é o resultado positivo. Não é a minha primeira linha da DRE que vai fazer com que o escritório cresça, né? A primeira linha da DRE, ela paga a conta. O que vai fazer com que o escritório cresça, tenha poder para fazer investimento, é a nossa última linha, a linha lá de resultado. Então eu tenho que estar muito atenta a essa última linha, né? Eu preciso ter esse olhar para a última linha. E nós, né, os brasileiros, né, as empresas de pequeno porte, o que a gente está acostumado? A só olhar o faturamento, né? A gente não está acostumado muito a fazer análises de custo, fazer as análises de receita, de despesa, e aí a gente às vezes perde essa métrica aí que a gente comentou, por exemplo, da margem de contribuição, né? Que ela vai avaliar, é o nosso primeiro indicador aí de rentabilidade, né? Ele vai olhar ali o que teve de receita, menos as despesas, menos o custo direto, e a gente vai ter o primeiro indicador ali, a margem de contribuição. Então a gente precisa estar atento a essas informações que o departamento financeiro ele deve levantar no mínimo mensalmente. Não apenas o nosso fluxo de caixa, nós precisamos ir além, trazer outras informações para essa discussão aí de uma reunião de sócios, uma reunião mensal. Todo mês precisa ser apresentado essas informações e comparado com o que eu projetei, né? Comparado com o que foi planejado. É lógico que nós sabemos que às vezes a gente precisa nos adequar, existem situações que precisa fazer algumas modificações aí no que foi planejado, mas isso tem que ser feito com informações claras, né? Informações objetivas, você realmente sabendo aí quais decisões que estão sendo tomadas. Então, esses indicadores que a gente falou, eles são também, eu só vou poder falar que o meu financeiro está redondo, funcionando de forma correta, se eu sei responder essas questões levantadas, que eu levantei anteriormente, né? E aí, né, como nós estamos em outubro e novembro, nós trouxemos essas indagações, né, para que se você ainda não sabe esses números, não tem esses indicadores, para que você entre lá no seu escritório amanhã e coloque isso no papel, na planilha, de preferência num software, né, e tire ali essas informações. O quanto eu faturei,
qual é a minha margem de contribuição e qual é o meu resultado. Porque é o meu resultado que vai fazer com que o escritório cresça de forma sustentável. O resultado ali, né, é o lucro. O lucro, eu preciso ter lucro. E às vezes a gente fica tão preocupado em faturar, em captar cliente, faturar e faturar, e não estamos atentos ao custo, né, a todo o esforço que eu estou gerando para fazer isso. E às vezes isso não está compensando. Então, né, reafirmando, já falei um monte de vezes aqui, eu tenho que estar muito atenta à minha última linha de demonstrativo. Ele está crescendo? Se não está crescendo, isso foi planejado? É um investimento? Né? Eu estou abrindo uma nova área? Como que vocês estão trabalhando aí no escritório de vocês? O pessoal que está nos assistindo sabe responder essas informações? Tem essas informações mensalmente? É imprescindível para que a gente cresça. Eu acompanho essas informações. Eu falo, eu gestora, né? Eu gestora do departamento financeiro, né? O escritório, os sócios precisam ter essa informação, no mínimo mensalmente. Saber ali qual foi o faturamento, qual é o resultado, qual é a margem de contribuição, como estão alocadas as despesas, né? Fazer um comparativo ali de áreas, né? Fazer um comparativo de um mês para o outro, o que aconteceu nesse mês, quais são os impactos, criar cenários, né? Se eu sou dependente de um cliente, o cliente sai, o que vai acontecer? Então, o financeiro é responsável por isso, por criar esses cenários, né? Chamar a atenção aí, às vezes, da dependência de um único cliente. O financeiro é responsável por fazer esses alertas, né? É extremamente importante o gestor financeiro, ele ter todas essas informações e trazer essas informações para a reunião com o sócio, né? Ou se é um escritório menor, que o próprio um dos sócios faz essa gerência, ele sentar com o seu outro sócio e conversar, né? Olha, nós estamos muito dependentes de um cliente, né? Na verdade, nós aumentamos o nosso faturamento, mas para aumentar o faturamento a gente precisou contratar uma pessoa que era um valor maior e isso aumentou as nossas despesas. Nós fizemos o contrato para o cliente de X horas e estamos trabalhando o dobro, né? A gente não vai cobrar, às vezes, do cliente por hora, mas a gestão do timesheet ajuda muito no departamento financeiro a fazer essa comparação, né? A também depois renegociar o contrato, melhorar essa renegociação. Então, todas essas informações aqui que a gente conversou aqui ao longo do tempo, é responsabilidade do departamento financeiro, né? E a gente precisa trabalhar essas informações, apresentar de forma mensal, organizadas, de forma comparativa, né? Mês a mês, verificando ali o crescimento, ou se não ocorreu o crescimento, o que pode ser feito para que não vamos esperar chegar o momento de ficar inadimplente, de não ter o dinheiro, né? Porque a partir do momento que se eu não faço esse gerenciamento anterior, eu vou ser surpreendida, né? E isso é ruim para o escritório, para todos os gestores. Então, só para a gente poder aqui ir finalizando e vocês relembrarem as questões que ficou para serem respondidas amanhã. Qual é o seu faturamento? Qual é a sua receita? Qual que é a receita média mensal? Qual é o seu faturamento médio mensal? Quais são seus custos? Você sabe me falar quais são seus custos diretos? Né? O quanto a sua equipe jurídica custa? O quanto está alocado para cada área? Quais são as suas despesas administrativas? Né? Qual é a sua estrutura? O quanto custa a sua estrutura?
sua margem de contribuição? Qual é a margem de contribuição da sua área, do contrato ou do segmento? E por fim, qual é o seu resultado? Qual é o resultado projetado para o ano que vem? Eu não estou perguntando qual que é o faturamento, né? Eu estou perguntando qual é o resultado projetado. O quanto eu quero ter de lucro. Para isso, qual é o esforço que eu vou ter? Então, aí eu vou começar a orçar as minhas despesas. E qual é o faturamento que eu vou precisar para chegar nesse resultado? Vocês já pensaram nisso? Nós estamos em novembro já, praticamente, né? Hoje é dia 24 de outubro. Então, 2023, para nós, gestores, donos de escritório, 2023 já está aí, né? Nós já precisamos saber para onde vamos, quais os tipos de clientes vamos focar, qual o tipo de segmento, o que eu preciso melhorar, né? Fazer uma análise ali de SWOT, qual é a área que eu vou investir, o que eu preciso fazer para atender esses novos clientes, se eu vou buscar novos clientes, porque isso vai gerar um impacto muito grande dentro do nosso financeiro, né? Eu tenho um recurso que é o nosso dinheiro e o tempo. Como que eu vou gerenciar isso? Aonde eu vou aplicar esse recurso financeiro para alcançar ali o resultado que eu projetei? Eu espero ter contribuído, mas mais do que contribuído, ter gerado aqui uma necessidade de buscar essas informações aí dentro do escritório. Aqui na Radar, nós temos vários cursos, né? E um deles é de gestão financeira, justamente trazendo esse alerta aí de como estruturar, né? Como fazer essas apurações, né? Começamos lá da parte do departamento financeiro, falando de estruturas, e vamos até as avaliações ali para precificação. E a nossa live de hoje, ela busca fazer essas indagações, mostrar para vocês que o financeiro precisa ser mais do que um fluxo de caixa ali do dia a dia, né? Mais do que um controle de saldo. Porque o controle de saldo, ele vai refletir futuramente, se eu não gerenciar esses indicadores, né, mensalmente. Se eu estou tendo um resultado negativo, ele vai refletir no meu caixa de forma futura. Mas se eu analiso essas informações hoje, eu consigo reverter, eu consigo melhorar a minha administração nas despesas, melhorar a forma de contratação, certo? Eu agradeço muito a participação de todos. A live, ela fica gravada no nosso canal do Instagram, no YouTube, nos aplicativos de podcast. Convido a todos aí a seguir as nossas redes sociais. Sempre estamos postando aí conteúdos, né? Todas as segundas, um dos nossos consultores estão aqui para a gente fazer essa troca aí de ideia e de informação, principalmente, né, levantar aí esses pontos mais críticos. Muitíssimo obrigada. Dúvidas, sugestões de assunto, podem enviar aí no direct, pode enviar por e-mail, pode ligar lá no nosso escritório. Nós estamos à disposição para esclarecer, para ajudá-los, para bater um papo e para conversar. Muito obrigada pelas participações, pelas contribuições que vocês colocaram. É muito importante aí ver essa troca de ideia. Uma boa noite a todos. Até breve.